Ai, doutora, eu mordo muito a minha bochecha, sabe? E aí eu ouvi dizer que a bichectomia ajuda a resolver esse problema. E aí, né, doutora, eu queria aproveitar para fazer aquela bochecha marcadinha, para dar aquela sombra da foto que todo mundo acha bonito. E aí eu já aproveito que a bichectomia faz isso também, né, doutora? Então eu vim aqui para isso. Será que a bichectomia é para você? E digo mais, será que a bichectomia é para todo mundo? Se você quer saber mais sobre bichectomia, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e o assunto aqui hoje é um pouco polêmico, porque é sobre bichectomia. A bichectomia, ela entrou no gosto popular, né? Os famosos foram fazendo e é uma cirurgia que tem o preço acessível para a maioria das pessoas, então por isso ela foi se popularizando, todo mundo aí no Instagram começou a fazer e a postar os resultados e aí isso vai criando nas pessoas ali um desejo de fazer um procedimento cirúrgico que muitas vezes elas nem precisam e que muitas vezes não serve para resolver realmente o problema delas. Então eu vejo que a bichectomia entra mais ou menos nisso aí e hoje eu vim bater um papo aberto com vocês sobre a bichectomia. Eu não sou contra a bichectomia, a gente tem cirurgiões que são a favor e que são contra. Eu faço bichectomia, eu só não acho que a bichectomia é para todo mundo. Então eu já estou dando a resposta do início do vídeo. Não, a bichectomia não é para todo mundo e eu vou explicar por quê. Bom, eu acho que hoje em dia, com a disseminação da informação pela internet, as pessoas elas chegam nos profissionais já relatando o que elas querem. Então eu vou falar para vocês assim, o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes, se um paciente ele vai no dentista, ele fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero ter um sorriso bonito. Aí o dentista, com o conhecimento dele, vai dizer, e com o exame do paciente, né, vai dizer, olha, para você ter o sorriso bonito, você vai precisar usar aparelho, você vai precisar fazer uma cirurgia de gengiva, você vai precisar fazer um clareamento, etc, etc, etc. Então, o profissional vai te passar o plano de tratamento. Só que com a disseminação dos tratamentos e da informação na internet, isso tem um lado muito positivo, porque as pessoas elas ficam mais informadas e elas sabem da existência desses procedimentos, mas por outro lado, faz com que a pessoa, em vez de chegar no dentista falando, eu quero um sorriso bonito, chegue falando, doutor, eu vim aqui porque eu quero colocar lente de contato. Mas nem sabe se o caso dela, para o sorriso dela ficar bonito, como o da blogueira que ela viu no Instagram, vai ser lente de contato, como foi o caso daquela pessoa. Então, cada pessoa é uma pessoa e cada problema demandam um tipo de tratamento. Entendem? Então o que acontece muito hoje em dia é que a pessoa chega lá no profissional ou no dentista ou no profissional da harmonização facial e fala assim, doutor, eu vim aqui fazer bichectomia, já dando o plano de tratamento e muitas vezes não é aquilo que é aconselhado para aquela pessoa para que resolva aquela queixa que ela tem, entende? Então a pessoa deveria chegar falando assim, olha doutor, eu acho que eu tenho um rosto muito arredondado, eu acho que minhas bochechas são grandes, eu mordo muito a bochecha, então eu vim aqui ver se a bichectomia é adequada para o meu caso. E aí o profissional indica ou contraindica a bichectomia. Mas o que eu vejo muito é isso, que as pessoas já chegam com esse desejo de fazer a bichectomia e quando alguém quer interromper esse desejo, eu vejo muito isso em muitos comentários de vídeos aqui no YouTube, falam, não, se ela está sendo contra a bichectomia é porque não faz, é porque quer vender um tratamento mais caro, enfim. E muitas vezes não é isso que eu vim aqui ponderar com vocês, tá? Então, por que eu digo que a bichectomia, ela é sim um tratamento cirúrgico válido, mas ela não é para todo mundo? Bom, então vamos lá. O que é a bichectomia? A bichectomia é remover uma estrutura de gordura, né, que é o corpo adiposo de Bichat, que fica entre dois músculos aqui na bochecha. Tá? Então é uma estrutura que fica entre esse músculo que está por dentro e o músculo que está por fora.
tem uma estrutura de gordura ali no meio e essa estrutura é removida. A partir do momento que ela é removida, ela tende a provocar uma diminuição aqui de volume nessa região, bem nessa região que dá aqui a covinha da bochecha, ok? E ela é indicada para que pessoas? Número 1, pessoas que têm um excesso de volume desse tecido adiposo e por causa disso mordem muito a bochecha. Então, pessoas que mordem a bochecha não necessariamente mordem porque tem a bochecha volumosa. Elas podem morder porque tem um dente fora do lugar, porque tem uma má oclusão e tem que usar aparelho, porque tem o siso nascendo e isso inflama ali a bochecha e deixa ela mais volumosa e a pessoa acaba mordendo. Então, não necessariamente a pessoa que morde a bochecha precisa fazer bichectomia, mas é uma das indicações. A indicação estética existe para aquelas pessoas que realmente têm aqui a bochecha volumosa e tem um volume que passa, né, aqui do arco zigomático e do ângulo da mandíbula, né? Então são aquelas pessoas que têm ali realmente aquela bochechinha de anjinho, né? Aquela bochecha bem volumosa. Então nesses casos, se o desejo da pessoa é realmente fazer aquela marcaçãozinha aqui na bochecha, né, dar um aspecto um pouco mais magro, a bichectomia pode ser indicada nesses casos. A bichectomia não é indicada para você se você acha que você tem um rosto muito redondo, se você acha que você tem o rosto muito largo. Então tem muitos pacientes que chegam falando: eu vim aqui fazer bichectomia porque eu não gosto do formato do meu rosto. Mas a bichectomia, gente, não muda formato de rosto. A gente tem outras cirurgias e outras técnicas de harmonização facial que se adequam para esses casos, mas a bichectomia não serve para isso, tá? Então o que vai acontecer? A pessoa vai se frustrar. Por quê? O formato do rosto vai continuar o mesmo. Então se a pessoa tem um rosto ovalado demais, ela vai continuar com esse rosto ovalado. Se tem um rosto quadrado, ela vai continuar com esse rosto quadrado, porque a bichectomia nada mais vai fazer do que tirar um pouco de volume nessa região. E eu digo um pouco de volume por quê? Porque a bichectomia não é uma lipo, né? Então, assim, a gordura do tecido subcutâneo, ela vai continuar existindo. Então, a gente tem a pele e abaixo da pele a gente tem uma camada de gordura. E não é essa gordura que a bichectomia tira. Então, a pessoa não vai ficar com o rosto mais magro. O que acontece é que ela dá uma sensação de rosto mais magro porque tira um pouco de volume nessa região, tá? Mas se a pessoa tá, por exemplo, acima do peso, a pessoa tem esse tecido adiposo avantajado, né? As células estão ali hipertrofiadas e elas vão continuar, porque a pessoa tá com excesso de peso. Então, para diminuir o rosto nesses casos, tem que ser com emagrecimento. Não tem o que fazer. Então, a bichectomia, ela não é adequada para todos os casos e nem todos os profissionais são habilitados para fazer. Então, a bichectomia, ela é um procedimento cirúrgico muito simples, mas é um procedimento cirúrgico. Então, tem muitos profissionais que não têm vivência cirúrgica e que se dispõem a fazer esse procedimento. E muitas vezes eles não sabem manejar o pós-operatório, nem possíveis complicações que venham da bichectomia. Que complicações são essas? Como todo procedimento cirúrgico, pode ter uma infecção, pode ter danos às estruturas nobres que passam aqui nessa região, que no caso da bichectomia são o nervo facial e o ducto da glândula parótida, que é o ducto que libera saliva para dentro da boca. Então, se rompe esse ducto, a saliva começa a ficar acumulada, não sai dentro da boca. Isso forma uma retenção dessa saliva que é muito prejudicial. E se romper o nervo facial, pode perder mobilidade do rosto na região ali que esse nervo foi afetado. Então, é uma cirurgia simples de ser feita, porém é uma cirurgia séria, que só deve ser feita quando tiver indicação. E se tiver indicação, pode ser feita tranquilamente com um profissional que seja habilitado para fazer esse tipo de cirurgia. Se vocês têm alguma dúvida sobre a bichectomia, deixa aqui pra gente nos comentários. É um assunto que rende conversa, então não dá pra falar num vídeo assim muito rapidinho. Não deixa de clicar no box de descrição do vídeo, porque a gente tem outras informações, inclusive de como marcar consulta, tá?
O Grupo Perfil atende em Brasília, vai ser um prazer atender você se você estiver em Brasília. Se você não tiver, a gente tem também a modalidade de teleconsulta para poder tirar dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.